Luz na TV Mon HD, juntamente com André Escobar. Oi, gente! Hoje estamos recebendo seu Júlio Correia. Olá a todos! E hoje nós vamos falar sobre uma experiência espiritual, né, do seu Júlio Correia, lá no Rio de Janeiro, Uberaba, né, também. Uberaba, Chico Xavier, né? Eu sempre gosto de saber assim, quando se deu a descoberta da tua espiritualidade em ti. Assim. Eu estudava na Delfina e a gente ganhava, tinha que vender Aqui, os números aqui do lado. aqui. Eu tinha o quê? 9 anos e eu ganhei da biblioteca um livrinho sobre grandes vultos brasileiros. Aí tinha lá a Princesa Isabel, Duque de Caxias, Getúlio Vargas, e tinha Chico Xavier. Eu nunca ouvi falar em Chico Xavier, a gente não tinha televisão praticamente, e ele assim, nasceu no dia 2 de abril de 1910, e eu nasci no dia 2 de abril, aí eu comecei a ler o texto. Não entendi nada, falava em mediunidade, uma criança, né, leiga. E eu comecei gravei o nome, começava na época a aparecer muita notícia na Fatos e Fotos, revista Manchete, Roberto Carlos homenageia Chico Xavier. Aí comecei assim a me interessar. Aí coincidentemente fui passar as férias em Porto Alegre, na casa da minha tia Isolina, e na máquina de costura dela tinha um livro chamado Nosso Lar. Olha! E eu com 10 anos, eu li o primeiro livro da minha vida, foi Nosso Lar. Aí ali entendi a espiritualidade, um pouco confuso. Mas o meu sonho era conhecê-lo pessoalmente. Em 1987 eu fui com uma pessoa muito especial aqui de Montenegro, que estava em depressão, e foi maravilhoso assim, o contato. Visitamos vários centros espíritas, Hospital do Pênfico, que é um hospital beneficente lá, que recolhe pessoas com problemas de doenças de pele, e ali não parou mais. Eu cheguei aí 8 vezes, eu ia assim 2 vezes por ano, e depois eu comecei a fazer o trabalho que ele me inspirou, né? Comecei a fazer o trabalho nas comunidades e não parei mais, e sempre estudando. E também meu contato com ele despertou a psicografia. Eu comecei a receber lindos poemas, escritas fantásticas. Não fui eu que escrevi isso, mas é uma coisa assim sensacional quando a espiritualidade quer passar uma mensagem e te usa como instrumento. A primeira vez que tu viu o Chico, assim, a emoção de... Foi a primeira vez, foi uma surpresa. Olha só que interessante, era uma multidão. Isso em 87, julho de 87. Ele tinha lá o famoso abacateiro, que era tipo assim, um terreno baldio, onde ele distribuía alimentos, mas lotado, assim, acho que tinha umas 3, 4 mil pessoas. E eu fui com a dona Maria Helena, e nós ficamos assim, deixa as pessoas, elas estão muito empolgadas, e eu e ela ficamos assim, conversando embaixo de uma árvore. Aí nesse momento chegou uma senhora e perguntou assim, como é que a gente faz para receber mensagem de um ente querido que morreu, porque ela tinha perdido uma filha, né? Estava ela um rapaz. Aí a gente falou, tem que ir lá na casa, Lar Espírita da Prece, deixar o nome, e a data de nascimento e a data de partida, que daí na hora da sessão, Chico, se vier o telefone tocar de lá para cá, ele recebe a sua mensagem. Foi um ponto. Nesse interim, muita gente encosta uma Kombi, e a Kombi desce uma senhora linda, de olho azul, me lembro dela direitinho, e chegou para mim, para a Maria, vocês querem ajudar o Chico na distribuição do pão? E nessa surpreendente experiência, assim, aquela Kombi atravessou a multidão com eu, a Maria Helena, e ficamos na mesa com o Chico Xavier e o Divaldo Franco. Foi o primeiro contato. Os dois juntos, olha só. Um do lado do outro, e eu, a dona Maria Helena, distribuindo o pão para aquelas centenas, eu acho milhares de pessoas, né, necessitadas das comunidades. E o mais curioso, que terminou o evento, a gente agradeceu, fomos para o hotel, e à noite era um encontro mediúnico. Nisso chegou uns batedores, tinha uma senhora, acho que ela era esposa de um deputado federal, que perdeu um filho num acidente de avião. E ela era uma pessoa muito querida de Minas Gerais, e ela sentou na mesa do lado do Chico, com o pessoal do exército, os políticos todos, como se fosse assim uma invocação, né, para que o filho dela mandasse mensagem, ficava desesperado. E eu e a Maria Helena ficamos só olhando, o Divaldo estava junto, recebeu muitos poemas, e para surpresa geral, quando terminaram as mensagens todas,
começou a primeira psicografia de um ente querido. Aí eu nunca me esqueço, assim, naquele dia 29 de agosto, minha mãe, e ela começa a descrever. E essa senhora que tentava, humilde, não estava na fila ali na mesa do Chico, estava atrás da gente, que estava lá no abacateiro, ela foi privilegiada, recebeu a mensagem da filha, que tinha morrido no acidente de automóvel, com detalhes das conversas íntimas deles. Então, assim, quem quiser conhecer bem a espiritualidade, basta assistir o filme Chico Xavier, né? Mas eu sempre, esse despertar da curiosidade, o que acontece depois da morte física, e eu comecei a ter esse encantamento com o poder sobrenatural dos nossos mentores espirituais e da nossa busca, né, da espiritualidade, da sabedoria, do entendimento da vida. Então esse foi o primeiro contato com o Chico. E depois eu comecei a ir várias vezes, sempre. Você se tornou de casa, né? Inclusive um dia eu ia convidar minha colega, que a Gislene foi comigo, que a gente foi ajudar o Chico e a equipe dele num sopão. E depois do sopão eles nos levaram para a casa deles e tinha um bilhete. Chico mandou tal hora ir para a casa dele, porque tem uma entrevista com a TV Bandeirantes. E do nada, assim, o meu amigo que estava junto com o Chico na ocasião do sopão, né, que eles se separaram depois, me passou a peruca do Chico Xavier. Então estava o Júlio dentro do carro, um fusquinha verde, sentado com um isopor com a peruca do Chico Xavier. Então, assim, foi uma coisa linda, emocionante, né, essa intimidade. Não sei se você já viu o filme As Mães de Chico. Sim, eu acho que cita essa passagem dessa senhora e depois do... E depois, isso que está falando ali da Bandeirantes, da reportagem da Bandeirantes, que um diretor da Bandeirantes não acreditava. Eram muitos artistas. Ele não acreditava e a mulher dele recebeu a carta. Tudo começou então com o livro Nosso Lar. Começou com a descoberta da celebridade, no caso Chico Xavier, que o aniversário dele era 2 de abril, e eu como criança, 2 de abril, quem é que faz aniversário no mesmo dia que eu? Foi ali, aí eu conheci esse nome, e esse nome abriu o leque, eu me tornei espírita, kardecista, estudei todas as obras básicas, os livros, psicografias do Chico, inclusive eu tinha uma biblioteca enorme, eu doei para uma casa aqui em Montenegro, e hoje em dia está tudo mais fácil, tem audiobooks na internet, você pode ver. Sim, posso. E tem sobre o livro Nosso Lar, agora tem o filme, né? Teve o 2. O 2 foi inspirado na segunda obra do André Luiz, Os Mensageiros, né? Sim. Mas assim... E o primeiro também, né? André Luiz também. Todos, são acho que uns 12 livros dele. Mas as obras básicas também foram interessantes. Ontem eu estive vendo, me veio a mim, né? Nunca é nada por acaso, né? As 20 vidas de Chico, e ele foi Allan Kardec em vidas passadas. Tem controvérsias contra isso. Algumas é porque existe o pessoal da Federação Espírita, o pessoal que é mais descolado das federações, mas isso não chega a ser importante, mas eles chegam assim, a discutir fervorosamente sobre as opiniões, pontos de vista. Mas eu não creio. Dizem até que ele foi João Batista, também não acredito, porque eles querem dar uma espécie de um status maior para a figura. Ele já era plena humildade, luz, né? E depois eu fui morar no Rio de Janeiro. Uma irmã dele, que foi também uma irmã dele que faleceu, teve 6 meses de vida e faleceu 2 anos antes dele nascer, também disse que foi ele também. Que era isso tem muita coisa, né, sobre que viveu no Egito. E tem uma linha que diz que ele foi, porque ele falou para muitas pessoas que foi a primeira vida que ele veio como homem, que em todas as outras vidas ele veio mulher. E tem alguns médiuns, amigos íntimos dele, falaram realmente que discutiam até a sexualidade dele, os trejeitos, assim, a feminilidade, né? E maliciavam. Foram falar, né? Então ele disse não, que ele trazia na alma dele uma carga muito grande da vida, como foi mãe, foi freira, foi isso, foi aquilo. Então as nossas reencarnações, a gente na alma fica na psique, as experiências do passado somando e reflete no comportamento de alguma forma, né?
ou masculino, ou feminino, isso está escrito em obras dele explicando. Ao ler o livro, teve uma transformação orgânica, psíquica em você? Você mudou, Não, o livro assim? Nosso Lar, eu acreditei definitivamente, né, do poder, da espiritualidade, do bem, das forças que nos levam, né, para os umbrais, que eles diziam que eu ficava até uma criança imaginando, lendo um livro falando em umbral, que nem tem no filme, né? E depois eu comecei a achar lindas as psicografias dos poemas do Chico, Parnaso de Além Túmulo também, um livro, coletânea de poesias, que foi praticamente o primeiro livro dele, que poderia até, se fosse considerado como pessoa escritor, teria imediatamente ido para a Academia Brasileira de Letras, mas ele não quis reconhecer isso, porque ele recebia Castro Alves, poemas lindos, maravilhosos, instantâneos. Sim, sim. Assim, o senhor falou sobre... iniciou na infância, né? Com 10 anos. Sim. Ontem nós estávamos aqui com o professor Eduardo Fagundes, né? E o Lucas Vinícius. A gente estava falando sobre a importância da oração, né? Da iniciação, né? Das crianças, né? Na espiritualidade. Eu também tive essa experiência com as minhas avós, né? Que eu tinha uma avó espírita, uma evangélica e uma católica, né? Tanto é que eu fui batizado em 3 igrejas, né? Então, assim, então eu iniciei assim o interesse, né, pela espiritualidade na infância. Então, é interessante, né, essa iniciação na infância. A gente teve a minha formação, me lembro que eu queria ser padre, já falei isso numa outra entrevista, porque a minha catequista, a professora Dora Maria Miller, fantástica, ela me emprestou a primeira Bíblia com ilustrações. Eu achei que aquilo era maravilhoso, né? O universo das missas, da igreja, a primeira comunhão. Só que daí eu comecei assim, a questionar muitas coisas, não sobre a religiosidade em si, sobre o culto, que praticamente eu ia sempre na missa com a minha avó, comungava, maravilhoso. Adorava as decorações das igrejas, os santos, tanto que eu tenho uma coleção Então hoje tem de santos. influência da avó também. A avó marcou minha vida para sempre. O neto que só ia na missa com ela direto, todos os sábados, e às vezes ia domingo com meu tio também, com meu pai. Então essa formação são degraus que a gente vai, né, procurando o encontro com Deus. E a minha maior questão era o que acontece depois da morte, porque eu não acreditava que aquilo acabasse assim, que teria que esperar o dia do juízo final, a ressurreição dos mortos. E eu comecei a ver muitas coisas para a psicologia. Na época tinha o programa J. Silvestre, tinha a Maria Lídia Gomes de Matos, que era uma parapsicóloga, aquele 8800 programa, que ela falava coisas impressionantes. E eu, já criança, mergulhei em tudo, então eu tinha muita curiosidade. E hoje eu sou uma pessoa ecumênica, não tenho nenhuma religião, eu sou cristão, eu também admiro todas as religiões orientais, né, de matriz africana, que tudo é manifestação de Deus. Tudo. Quando começou a escrever, receber esses espíritos para subscrever, assim, como é que aconteceu Eu questionei, isso? foi assim, ó, eu duvidava, porque tem exercícios da mediunidade, e eu queria ter a mediunidade para ajudar as pessoas, né? De repente eu recebi a mensagem de um ente querido. E o mais curioso foi que eu fazia um curso em Porto Alegre, de uma escola de artes e decoração. Eu fiz curso de História da Arte, Mobiliário, eu já tinha meus 18, 20 anos. E um dia em casa, sozinho, estava assistindo o filme, aquele Ben-Hur, sozinho, o pessoal tinha ido na procissão de Sexta-feira Santa. E começou a dar um formigamento na mão, aquela coisa tipo uma cãibra, formigamento. E de repente pensei, vou pegar, essa intuição, pegar uma folha. Aí comecei a psicografar mecanicamente. E recebi uma carta de uma artista plástica que estava ligada àquela escola que eu fazia lá. Ela deu o nome dela e ela disse que ela desencarnou com câncer e queria mandar mensagem para os 2 filhos, o Marcos e o Eduardo. E o marido dela chamava Eduardo, e o sobrenome eu não vou dizer aqui porque é um sobrenome muito, muito diferenciado.
E eu pensei, não, estou brincando, isso aqui não é real, você estou achando que isso aqui Estou viajando. é uma viagem, eu estou alucinado. Aí eu queria saber, ela disse assim, o meu marido é Eduardo, meu filho, e moramos no Rio de Janeiro. E primeira coisa, eu vou procurar no guia telefônico aqui da antiga telefônica, Sim. o guia do Rio, ver se acho o nome e o sobrenome que ela me passou. Não tinha nenhum guia do Rio de Janeiro, Montenegro. Bah. Eu fui a Porto Alegre, na rodoviária, consegui um guia de telefone do Rio de Janeiro, e na lista do Rio de Janeiro só tinha esse nome, o sobrenome que ela me passou, Eduardo, só ele. E quando eu fui no Rio de Janeiro, depois de 20 anos que eu fui morar no Rio, eu tive coragem, eu liguei. Mas eles estavam viajando para a Europa. Mas foi a primeira psicografia. Então, outros grupos também que eu participava, que dizem de mesa branca, a gente recebia muito dos colegas psicofonia, mensagens. E também a espiritualidade se manifesta em sonhos, revelações, né? Projeção astral. Eu acho que as pessoas precisam se conhecer melhor. Já está tão fácil a gente percorrer, né, o universo das mídias de YouTube ou filmes espiritualizados. É muita coisa, muita coisa. E você vai se aprimorando, vai tendo esse autoconhecimento. E o recado final é amar-vos uns aos outros, como disse Jesus, né? O segredo é o amor e a caridade, ponto. Eu não preciso criar milhões de ritualísticas para agradar a Deus, eu tenho que ser um servidor, né? Eu tenho que ser uma pessoa do bem, ética, íntegra, que não se deixa sucumbir pelas paixões da terra, pela ilusão do poder, a ilusão do patrimônio, que a gente não leva nada da vida. E esse despertar também me fez a espiritualidade que me pontuou o Museu do Brinquedo, que nada mais é do que o espaço sagrado da nossa alma, da infância, que é o lugar mais sagrado. Eu considero assim, o Museu do Brinquedo um território sagrado, porque ali tem 3, 4 mil brinquedos que pertenceram a indivíduos, pessoas. São 4 mil almas ali impregnadas de amor, de expectativas da própria vida, né? Sentimento puro, né? Que é a criança. E as pessoas se emocionam. As crianças que não conheceram, né, brinquedos assim antigos, tipo o Forte Apache. Hoje em dia é tudo na tecnologia. Então, para mim, isso é uma questão de honra. Fora o trabalho social também, que eu adoro. Agora eu já vou ser Papai Noel esse ano, já fui convidado de novo. Então, isso é uma honra. Eu sempre fiz isso a vida inteira. No Rio de Janeiro também eu trabalhei em casas, no caso, o Lar de Frei Luís. É só procurarem Lar de Frei Luís. Falaram muito. Tinha os decalques nos carros. Eu me lembro assim, atravessando a ponte Rio-Niterói, aquele decalque, Lar de Frei Luís. É linda, é linda, é linda. É uma comunidade, praticamente que nem o Divaldo Franco fez na Bahia. Sim. Tudo junto. O que te levou até lá? O que me levou até lá foi o despertar de um vizinho que ele ia nos domingos. E ele gostava muito de... Isso lá no Rio? No Rio de Janeiro. E tinham campanhas maravilhosas. E eu fiquei trabalhando de voluntário com um professor de inglês, porque tinham turmas de reforço escolar, de tarde e de noite. Tinha um asilo, lar dos idosos, tinha um lar também das crianças com necessidades especiais. É uma comunidade só do bem. Fora o trabalho mediúnico, as palestras, os passos. Tu foi convidado? Tu chegou? Sim, a gente vai se manifestando. Eu falei com a diretoria que tinha um interesse em fazer trabalho voluntário e fiquei lá durante 2 anos e meio, antes de me aposentar. E a gente participava dos trabalhos com as crianças, educação física, e era encantador, assim, trabalho com as crianças de 6 a 12 anos. E às vezes eu ficava também no asilo, né, ajudando os vovôs, as vovós, e trabalhando em petroquímica, no polo petroquímico, completamente diferente, uma área bastante técnica, científica, né? Mas o meu lado das relações humanas sempre falou mais alto. Tu foi uma criança, pode-se dizer, normal? Brincou? Brinquei muito, mas muito estudioso. Sempre o aluno nota 10, tanto que eu ganhei já no 2º grau, 1º ano, a feira de ciências, e fui para Curitiba, 1º lugar. Depois recebi o prêmio Jovem Cientista, Cientista da Manhã, sempre muito, muito estudioso, com 13, 14 anos, e ainda ganhei o prêmio Jovem Cidadão do Rio Grande do Sul, que foi um trabalho entre 2.000 escolas,
a Clube Soroptimista Internacional de Porto Alegre, tipo um Lions Club, ele tinha esse projeto Jovem Cidadão, e era para ser Jovem Cidadão do Mundo. Só que nessa foi a última edição, aí não teve o Jovem Cidadão do Brasil nem do mundo, fiquei no Rio Grande do Sul. Mas foi um trabalho que eles reuniram todas as notas escolares, a participação na comunidade. Eu, com 11 anos de idade, a dona Miriam Bandeira me convidou, ela trabalhava na assistência social e eu era vizinho dela. Lembra, dona Miriam? Fomos no Miriam teatro. Bandeira. Fomos no Mãe teatro. da Adriana Bandeira, de Iasca. Ela sempre um ser de luz. Ser de luz, Partiu né? ano passado e ela que me levou a conhecer a Terezinha Cardona, que daí eu ia nas exposições do Enio Pinali, no coral. A Fundaste nem existia ainda, né? Era Conservatório de Música, Conservatório de na Música. frente do Palácio Branco. Sim. Eu me lembro de tanta coisa boa. Ao tanta lado coisa... do presídio. Falava isso mesmo. Então a dona Miriam já me convidou, Júlio, tu não quer ajudar a gente no trabalho lá da assistência? Então tinha assim, me lembro que era lá no Parque Centenário, eles se reuniam várias vovós e faziam piqueniques. Sim. E eu tinha, cada criança, no caso eu acho que praticamente era só eu a criança, né? Adotava um idoso. Aí eu adotei com 11 anos de idade e visitava frequentemente ali no lar Asilo das Taquariras, que se chama aqui na Recanto das Vovós. Recanto das Vovós. Então isso até contou, eu não sabia que não tinha feito nada por interesse, mas isso contou pontos na minha avaliação. Olha, Né? sim. Fora os trabalhos científicos, ajudava muito os colegas. O pessoal que tinha notas baixas, o pessoal até hoje fala assim, Júlio, tu conseguiu me ajudar a passar de ano, porque eu ia para a escola de tarde, à noite, e ajudava muitos colegas, sabe? Se colocando no lugar do outro. Sim, sim. Porque às vezes tem dificuldade de aprendizado, não que ele não tenha interesse, às vezes o professor não é motivador, então às vezes eu dava aula, Júlio, como é que tu conseguiu explicar tão bem agora que eu entendi? Eu me lembro direitinho. Sim. Uma amiga minha querida também já partiu, então a gente já está ficando idoso, assim, a idade começa a lembrar da infância dos colegas que já partiram dessa vida. Estão entre nós, com certeza. Com E certeza. qual é a mensagem que a gente poderia passar, né, sobre como a gente trabalhar, né, com a infância, com as crianças hoje nesse mundo assim que está carregado, né, aqui da tecnologia, né? Ela pode ajudar muito, mas ela pode nos distrair e nos deixar até com problemas, sequelas, né, vícios, porque eu já vi muita coisa na internet falando sobre alguns males e dificuldades. Mas assim, ó, eu vou recomendar para os pais, para os professores, no YouTube, é uma ONG chamada Território do Brincar. São trabalhos muito interessantes sobre as brincadeiras de infância. São mais de acho que quase 30 vídeos e palestras com psicólogos, pedagogos, porque a construção da personalidade da infância, então eles fazem estudo assim, eles estão estudando as crianças, o despertar, a organização, como é que eles distribuem até as cores, eles ficam impressionados assim, a forma com que eles se expressam nos seus desejos, na sua criatividade. Então, esse aí é uma recomendação para quem quer estudar assim profundamente, né? Porque lá tem brincadeiras de indígenas, as brincadeiras do interior de Minas Gerais, brincar de casinha, de laço. São brinquedos que estão na natureza. Né? Um colega lá em Lajeado, ele é professor de educação física, e ele diz que quando ele ia para o pátio, vai 2 professores para o pátio, né, para cuidar da criançada, e os outros ficam na sala dos professores ou organizando suas aulas, tomando um cafezinho, organizando suas matérias. E ele levava brincadeiras, ele levava o pular corda, tem coisa de criança, trabalhar assim, isso, né? Trabalhar nesse sentido o corpo da criança. criança. Eu me lembro também, sou do tempo de brincar aqui atrás do hospital, ali naquelas... vinha água, muita água do morro, e a gente fazia barquinho de papel. E era a gente, lá de cima da Polinária até quase aqui embaixo, aqui onde era hidráulico, as crianças descendo acompanhando seus barquinhos de papel e brincando no barro, na né? natureza, né? Aproveitando escorregador, na grama, jogando bola. Seu Júlio, agora eu quero falar para o senhor que nós vamos encerrar agora a primeira
parte, né? Depois nós vamos ter a segunda parte. Eu vou querer daí entrar, até quem está assistindo aí a primeira essa A parte. expectativa Né, vamos acompanhar depois a continuação. YouTube. Nós vamos falar sobre a casa, né? A casa lá que tem a pirâmide, né? A gente pode falar um pouquinho, Que onde tem uma experiência, né, com extraterrestres. Também é uma né? coisa muito interessante, Então, curiosa. na segunda etapa aí nós vamos falar sobre sobre as pirâmides, sobre os ETs, sobre essa parte aí que também, de certa forma, está ligado também com a Despertar as espiritualidade. pessoas, hoje está muito, viralizou na internet, agora estão falando transição do planeta Terra. Sim. Tem muita coisa assim, muita Muita coisa coisa assim para acontecendo, acontecer. Os avistamentos vão dominar a natureza. Tem os médiuns tendo mensagens, os Estados Unidos vai divulgar muita coisa, vai quebrar muitos paradigmas, né? Mas são nossos irmãos mais velhos, alguns ainda não estão adiantados moralmente, porque a gente sabe que são... É que tudo acontece Eu no momento acredito, né? certo, na hora certa. As muitas moradas no reino de Deus. Então é impossível, né, com tantos bilhões de estrelas, sermos os únicos aqui a estar na Terra. Tá. Então, vamos encerrando essa primeira parte do Luz na TV Mon HD de hoje com o companheiro, amigo Escobar. Obrigado. Até, gente. E o seu Júlio Correia. Muito obrigado. Luz na TV Mon HD, hoje com André Escobar Oi, gente. e Júlio Correia. Olá a todos. Agora nós vamos falar sobre a experiência do extraterrestre e da pirâmide, né? E de uma casa aí que tem uma história, né? Tem uma experiência de ET, né? Inclusive eu tive a oportunidade, né, de conhecer essa casa que muita gente não conhece, né? Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Eu vou contar o que aconteceu comigo na infância, de novo, os despertares. Em 1973, estudava aqui atrás, Delfina Dias Ferraz, para mim é uma escola da vida, e todas as crianças e professores correram na hora do recreio para verem uma nave que tinha aqui, em cima no céu, aqui praticamente na José Luiz para baixo, aqui na volta do morro, e eu vi, parecia uma panela de pressão prateada, parada, e ficou parada como se fosse um balão, podia ser um balão meteorológico, mas aquilo foi impressionante. E tinha aqui a construção Nascidos do Brasil, que falavam que era a casa do professor Pardal, que o personagem, né, da Disney, que ele era um cientista, e era o seu Marcos Mota, uma pessoa espetacular que eu conheci, já partiu, e ele construiu uma casa subterrânea. Dizem que foi a pedido dos irmãos, por intuição, porque ali era um portal, existia uma espécie de uma triangulação em Montenegro, e houveram mensagens através de médiuns que esse espaço ali era um portão tridimensional, e ele criou ali um grupo de estudos, grupo Mater, que faziam estudos, e eles trabalhavam debaixo de uma pirâmide de cobre. Era uma sala gigante no subsolo, com uma gruta também, com água, com trabalho de cromoterapia, mediunidade. Uma vez eu estava morando em Rio Grandense, uma das médiums, aquilo eu não acreditei, eu li muitos livros do Ramatiz, livros, né, de Chico Xavier, e eu não estava assim muito ligado, e ela me chamou e mandou botar assim, põe a mão aqui na minha nuca. Eu disse, o que tem? Assim,
eu fui chipada. Quer dizer, existiam trabalhos Abduzido, sobrenaturais, que eles estavam sendo acompanhados por esses irmãos dessas outras esferas estelares, que se assim diz. Para somar essa minha curiosidade, um certo dia, hoje dizem, né, que foi abdução. Eu fui inclusive parar no hospital, porque depois do evento eu desaprendi a ler português. Olha aí. Eu não conseguia mais ler português, fiquei 5 dias no hospital, e quem foi me visitar foi quando eu conheci pessoalmente o seu Marcos Mota. Eu queria saber, porque houve um fenômeno. Eu estava em casa, estava se armando uma tempestade, e eu me apaguei. E nesse meu apagar, eu fui para um lugar fantástico, conversei com muitas pessoas, exposições, assim, olha, parecia um shopping todo branco, e os seres conversavam comigo e diziam assim, finalmente conseguimos contato. Aí, quando eu despertei, eu fiquei tipo numa espécie de uma elipse, né, de luz, e fiquei, isso foi 5 horas da tarde de um dia, e era quase meio-dia do outro dia, eu estava nessa alucinação. E eu falava para as pessoas, eu via uns quadradinhos que pareciam um labirinto, que eu olhava e aquilo abria, assim, um portal. Fui saber agora, né, que era o QR Code. Isso foi em 1993 para 94. Fui trabalhar no polo, cheguei lá, fui para a enfermaria, vai de ambulância para o hospital. Toda a alteração fisiológica, física, pupilas, pressão, e fiquei em observação. Aí o seu Mota, que era um interlocutor desses irmãos, foi lá e me disse, não, houve um contato, e nós ficamos praticamente super amigos e participando de estudos. Depois eu tive avistamento, quando eu trabalhava no polo, e tenho conhecido muita gente que tem tido essa experiência, mas é fantástico. Montenegro é um território de OVNIs, e pessoas que se encantam quando encontram uma outra pessoa que teve a mesma experiência, porque é uma coisa de tamanho preconceito da comunidade, das pessoas, que acham que as pessoas são... É preconceito mesmo. Estão alucinadas. Não, acho que é preconceito, porque existe muita ficção em cima. Claro, o medo vai despertar sempre. Eu conheci uma pessoa essa semana que viu a nave aqui perto 3 horas da manhã, vindo de Porto Alegre. Viu a nave, viu a fuselagem, tudo, só não fotografou pelo medo. Voou. Porque tem aquelas histórias, né, de chupa-cabra, de experiências. Então é só acompanhar. Porque tem vários canais no YouTube. Quando o nascimento de Cristo, né, os 3 reis magos, eles perseguem uma luz, né? Dizem que era uma estrela, mas na verdade era uma luz. Eles perseguiram uma luz, eles avistavam a luz e sabiam que lá na luz estaria o... Existem fragmentos, assim, a gente for interpretar, alguns dizem assim, né, as experiências que falam a criação do homem, Adão e Eva, a costela. Alguns já levam para engenharia genética. DNA. Foi DNA, foi a linguagem que falaram. As carruagens de fogo do céu, os seres de luz. Basta ver o documentário, eram os deuses astronautas. Alguns dos anteriores não morreram, né? Foram levados pela carruagem de luz. E o nosso mestre Jesus, o Cristo, é o grande avatar. Ele vivia dizendo, né? Não sou deste mundo, né? Meu mundo não é esse, meu pai não é deste mundo. Então nós somos assim uma experiência que deu certo no sentido de alguns pesquisadores falam que certos seres têm grande adiantamento intelectual. E o ser humano, o DNA, ele conseguiu conjugar o afetivo e o intelectual. Então diz que isso aí eles querem estudar o ser humano, porque nós temos muito amor também. Apesar do mundo estar assim, virado do avesso, as pessoas... Pegaram o DNA do Homo sapiens e o nosso, o Homo erectus, não existe uma ligação. Nós não temos ligação de DNA nenhuma com criação nenhuma. Basta estudar isso, tem muita coisa explicando. Por isso o ego perdido, né? Falam daí, tem os arcturianos, os Anunnakis, os Pleiadianos. Tem pessoas que são kardecistas hoje, e nas casas espíritas de Allan Kardec, que chamam de Allan Kardec, né, o decodificador, eles estão recebendo mensagens psicofônicas e psicográficas desses seres que não estão na dimensão dos desencarnados, estão na dimensão, né, do espaço cósmico mesmo, porque a mediunidade é a sintonia com esses seres. Dizem que
a Rainha Elizabeth, o próprio rei Charles agora, Príncipe Charles. Tem muita eles controvérsia. eles também são São seres, e dizem que eles trabalham com híbridos, são os DNAs. Isso. Falam que muitos seres líderes mundiais, na hora da concepção, né, do homem, eles intervêm e injetam 30%, 70% do DNA deles. Eles nascem na forma humana, mas eles têm outras formas. Os pleiadianos, dizem que quando tiver contato, que está para acontecer até nos próximos 10 anos, que eles vão se apresentar na Terra, vai ter a grande transformação, né? O próprio Cristo, né, quando falava para Pedro, Apocalipse, vou ao Pai. O Pedro, como segurança dele, às vezes seguia ele, quando via, cadê ele? Ele não encontrava a figura de Cristo, né? E quando via Cristo, isso tem na Bíblia, eles estavam em alto mar e viram o cara do outro lado, tira a rede para o outro lado, e Cristo não estava com eles. Parece ele. Ele se transportava. Então, o que está mais acontecendo hoje em dia, eu estou acompanhando, é o grande despertar. Nós estamos passando a Terra de um planeta de expiação, planeta de transição, porque o sofrimento, conforme as promessas, né, o Apocalipse está aí, a gente vai ter grandes abalos sísmicos, climáticos, muita água, tá fogo, tudo tá. Teve a pandemia, não modificou o ser humano, às vezes diz que foi um plano até espiritual, claro que a cobiça do homem, hoje em dia até a gente vê esses escândalos aí todos. E é o ano, esse 2025, que vão vir à tona todas as coisas que estão submersas, né, na nossa política, na nossa saúde e doença. No início do ano, houve uma criança no metrô de Nova York, verde, caminhando e o pessoal olhava, ela via que um ETzinho desse tamanho, com um ar de criança, entrou no metrô, todo mundo olhando, filmaram. Ele é filmado, tem a figura filmada. Na filmagem ele sentadinho, olhando isso. Nós temos aqui em Montenegro um irmão que ele é contatado e ele tem vídeos e fotos e estão sendo estudadas por grandes pesquisadores da Europa e dos Estados Unidos. Eu vi os vídeos, é impressionante. Tem como nós trazer ele aqui? Eu já convidei, hoje ele foi viajar, ele trabalha em Montenegro e teve esse contato e ele mandou material para os ufólogos e ficaram impressionados. E a live dele tem na internet, mais de 3 horas. Ele foi assim uma pessoa muito pesquisada. E ele traz a mensagem, e essa mensagem é a mensagem do perdão que eles querem, do amor, da justiça, do trabalho no bem. Né? As pessoas têm que ter esse despertar. É que está no Evangelho, não tem. O que o Chico fez é que o recado foi dado. E as pessoas continuam com a ilusão, continuam obcecadas pelo ego. E isso aí é desastroso para a própria alma, né? Porque ela vai ter um conflito com ela mesma, porque todas as portas da sabedoria, da bondade, da luz estão abertas e a pessoa fica muito apegada às coisas terrenas. É claro que ela tem que fazer o trabalho dela do bem, prosperar, educar os filhos, os netos, a família, a tradição, ética, religião, respeito. Mas as pessoas, elas correm atrás de coisas que elas não vão levar, sabe? É aquela coisa de patrimônio, de status. Isso não há necessidade. Eu acho que no fim do jogo todas as peças vão para a mesma caixinha. Aquele Eduardo Marinho que eu conheci, que era um rapaz lá do Rio de Janeiro, quando ele foi descoberto pelo pessoal da faculdade, ele era um artista de rua. Ele tinha um conhecimento grandioso de tudo e diz que o despertar dele para isso foi quando ele estava num condomínio. Tinha um senhor de 90 anos de idade, um dos homens mais ricos da cidade, que gostava de conversar com ele no saguão e esperava uma vez por ano receber a visita dos netos, só que os netos moravam nos Estados Unidos e não falavam nem português. Aí ele se questionou, ficar com 90 anos sozinho num saguão de um condomínio, uma pessoa com milhões e milhões de dólares e os netos, os filhos morando no exterior, qual é o sentido da vida? E esse cara é fantástico, procurem conhecer o Eduardo Marinho. Até achei que era da família Marinho, mas não é. Né? E ele faz um trabalho muito bonito, expõe a arte dele, é uma arte poética, né? Então, se as pessoas são despertadas, se ele se desapegou de tudo, abriu mão da família. Para mim, foi São Francisco de Assis do século XX, XXI, porque os pais não aceitaram
que ele largasse uma vida boa, um padrão de vida para se dedicar aos artistas de rua, às pessoas humildes das calçadas. Ele viajou todo o Brasil. E eu comecei, também um professor, a gente aprende com os nossos irmãos, né? Então esse rapaz, muito querido, e dá uma grande lição de moral na vida, sabe? É quase que um evangelista, para mim ele é, porque ele não tem essa coisa de politicamente correto que nem hoje em dia, né? O mundo está todo dividido, né? As pessoas não são... Na minha infância não tinha essa coisa de racismo, as crianças brincavam, nem sabiam o que era isso. Hoje em dia já parece que estão pontuando situações de conflito ou de menosprezo ao irmão. E eu fiquei muito feliz também com o trabalho aqui que teve nessa semana, faz alguns meses, também teve o trabalho do dia 14 de maio, que foi um trabalho do CUFA, que eles fizeram, né, que trouxeram os debates sobre assim, as relações interpessoais, assim, as culturas, a cultura afro. E a gente tem que valorizar nossos irmãos sempre, mas não partir para o lado não digo confronto, mas a divisão. Somos todos iguais. Mas é o que a sociedade atual está fazendo, né? Tanto na televisão, tanto em outros órgãos de comunicação. Mas assim, tu acredita, o Raul Seixas já dizia, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, né? Uhum. E tem gente que diz, eu sou assim, eu nasci assim, você sempre assim, disso eu não mudo. Quer dizer, ele não está aberto para novos conhecimentos, Então ele cria conceitos e preconceitos daqueles conceitos. Isso é do adiantamento de cada um. Cada um tem, que nem nas escolas, né? Eu não vou exigir um conhecimento universitário de uma criança que está no pré-escolar. Então cada um está no seu grau. E não é nem questão de status ou de qualidade de vida, é questão da alma mesmo. A pessoa pode ter qualquer tipo de padrão social, acha que tem acesso à cultura, acesso às melhores universidades, a pessoa não tem aquela transformação íntima interior. Ao passo que as pessoas das comunidades às vezes são sábias e têm aquela vida ali humilde, mas com a sabedoria, com Cristo vivo dentro delas, com a solidariedade. E as classes sociais também afastam, né? As pessoas, o ego. Eu me lembro assim, pessoas que são humilhadas do trabalho pelos patrões. Sim. Porque têm dinheiro, porque podem pagar. Eu trabalhei com antiguidades em Porto Alegre. Eu me lembro que eu fui fazer folheação a ouro, que eu trabalhava com antiguidade, numa sala de jantar de um desembargador. Conversa aqui, conversa ali, falando com os funcionários. Eu fiquei chocado como eles eram tratados. Mas eles diziam assim, mas eles pagam bem. Passavam por terríveis humilhações. Não podiam usar os talheres da casa, não podiam. Dentro da casa tinha que usar um uniforme, na piscina outro, na rua outro. Não podiam conviver dentro da casa, recebiam tudo em pratos descartáveis, lanchinhos. Eu fiquei assim, que os meus convidados, os meus empregados sentam na minha mesa. Isso é tão interessante, né? E as pessoas também começaram a me tratar como eles, sabendo que eu tinha um trabalho de excelência profissional também. Inclusive, eu me lembro que eu esbarrei no varal para entrar para o anexo da casa. E a dona da casa mandou recolher toda a roupa e lavar de novo, porque eu tinha encostado na roupa do varal. Então, vocês verem um nível. E pessoas muito ricas de Porto Alegre. Ela era professora de universidade, ele desembargador. Eu disse, meu Deus, são pessoas doentes. Temos que orar por essa civilização, né? Porque... E as pessoas... Mas na Índia, né? Na Índia existem as castas, né? Que a pessoa se aceita naquela casta e sabe que não vai progredir na vida, não vai chegar... Então, é assim, o espírito pobre, a pobreza espiritual, né? E o recado é esse aí, meus irmãos, é a sabedoria, buscar o autoconhecimento, ajudar o próximo, solidariedade e o perdão. Porque a gente, às vezes, tem muitas doenças que são desenvolvidas no nosso corpo, né? Por causa não tem perdão nem a gratidão. Tem pessoas que dizem que fizeram pesquisa com mulheres que têm câncer de mama, que 70% tiveram desencadeou, sabe, muitas mágoas da infância, da adolescência, dos relacionamentos, porque isso pode somatiza a energia espiritual, a energia que a pessoa vibra, pensa. Então, eu me lembro que eu fui em Portugal, no aeroporto tinha um livro que estava fazendo sucesso,
que eram todas as doenças tinham a ver com a outras energias. Por exemplo, pessoas que tinham problema de garganta, são pessoas que não conseguem botar para fora, falar o que pensam. Pessoas que têm problema nos pulmões, pessoas que têm muita tristeza na vida, e assim cada órgão desencadeia um tipo de emoção. Sim. E era um livro que foi best-seller, isso em 2005 quando eu estava lá. Quem estuda também isso é a medicina chinesa, né? Aham. Mas eu quero fazer uma pergunta para o senhor aqui, que eu já estou me segurando aqui. O que será? Sobre a pirâmide de cobre do seu Mota, que está com o senhor, né? Não, essa pirâmide é da família dele, está guardada lá no subsolo. E essa pirâmide foi uma instrução. Aí o médium ficava embaixo, as arestas são de cobre, que tem que ser esse metal. Mas tem o sítio dele, que tem o filho, que fazia, né, ainda faz um trabalho holístico sensorial com um grupo. O filho do seu Mota? É o seu Marcos, querido irmão. Marcos. E o Marcos, ele tem essa experiência muito grande, porque ele viveu com o pai dele, todas essas experiências. Sugiro também convidá-lo, né, de repente, para vir falar sobre o trabalho dele. Ele estava envolvido. Sim, o grupo Mater é um grupo fantástico. Eles têm mais de 2.000 páginas psicografadas, mensagens lindas, dos encontros semanais do seu Mota. Verdadeiras curas, assim, fantásticas. As pessoas aqui dos arredores que frequentavam esse grupo, que eu inclusive herdei a biblioteca, eu quero fazer um trabalho biográfico para resgatar isso para a comunidade, porque não pode ficar no esquecimento, gente. Assim, uma pessoa a vida inteira se dedicou a um trabalho, né, de autoconhecimento, de intercâmbio com os nossos irmãos. Nós temos vídeos do seu Mota na pirâmide do sítio dele falando das experiências, assim, vídeos inéditos. Inclusive eu tenho dele no laboratório da casa subterrânea. Nesse laboratório era biblioteca. Eu me lembro que eu fui atendido quando eu fui chamado, depois que eu saí do hospital. E nesse laboratório eu tive um contato fantástico. Essa era a pergunta que eu ia te fazer, se eu não tenho contato ainda com esses irmãos extraterrestres. Muito insônia e intuição. Tanto que teve um sonho fantástico, que uma amiga minha mora lá no Potreiro Grande, lá tem muito avistamento também. E em desdobramento, seu Mota me levou, eu quero te apresentar nossos irmãozinhos. E eu fui em desdobramento espiritual, encontrei 4 seres fantásticos, indescritível assim a emoção, e que eles estão entre nós. A gente não vai ficar, a gente tem que seguir a vida, tem que fazer as coisas da dinâmica do cotidiano, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, e não só viver desse esoterismo, né? Então a gente, vida que segue, mas na hora do pronto-socorro espiritual, da intuição, eles estão entre nós. Não precisa a pessoa crer ou não crer pela excitação dos sentidos. Eu vou acreditar porque eu vi ali fisicamente. Hoje em dia trabalha até com holograma, né? Pode ser até uma pegadinha. Sim. E tem muitos depoimentos, pessoal, que teve experiências lá em Minas Gerais, São Paulo, Rio, interior de Minas Gerais, que as pessoas veem, e mesmo vendo não acreditam, porque acham que é tudo um circo, uma coisa que estão fazendo. Holografia, né? E dá para fazer pegadinha. As pessoas confundiam antigamente os drones com naves, mas os avistamentos de Montenegro, gente, tem muita gente vendo e muita gente escondida com medo de passar pelo ridículo, mas não estão passando, estão sendo assim, eu digo, são privilegiados até. Eu tive avistamentos assim. É que antigamente se a gente falasse alguma coisa nesse sentido, eles internavam no hospício, né? Não, ficaram brincando comigo que eu comentei isso com algumas pessoas, começaram a debochar na hora. Pessoas que eu considerava eruditas, inteligentes, é porque já é assim, é como ser zoado o time de futebol componente, né? Sim. É para assim, avacalhar. E eu me mantive assim, uma pessoa centrada, muito dedicada ao estudo. Então eu digo, né? Perdoai porque eles não sabem o que estão falando. O senhor sabe que eu tenho uma experiência de ufologia, de avistamento aqui na Via 2. Eu vinha vindo lá do meu sítio, de noite. Estava eu, meus 2 cunhados, um já é falecido, o outro ainda vive, e a minha esposa. E nós vimos, ali na Via 2 tem aquele canteiro central. Era uma bola assim de luz que veio desde lá do
Tu falou aqui, eu me lembrei também agora, que tu falou do Porteiro Grande, veio desde o Porteiro Grande até aqui, me seguindo. Não, impressionante. E daí ali eu parei. Pesqueiro, tem muito pesqueiro, e Pareci, eu acho que é porque, não sei se se alimentam de flores, porque é muito avistamento. E as pessoas de lá não, os montenegrinos estão vendo. As pessoas de lá não estão nem aí, nem olham para o céu, eu acho que não tem esse despertar. Mas eu conheci uma moça que ela viu, ela contou, ela e o esposo, 13 horas da manhã no pesqueiro, e se deslocou mais de 50 naves, pareciam vagalumes. Um trabalho assim, quase que holográfico, mas ela ficou impressionada. Na mesma semana, isso foi na época da pandemia, um outro amigo meu que mora em outra cidade, ele falou: Júlio, eu tive um encontro assim, eram mais de 50 naves, faziam desenhos no céu, tinha a nave mãe, e depois foram tudo lá para o lado da Antártica, e ele morava aqui perto da 5 de maio. Eu falei: meu Deus, acho que foi no mesmo dia. Sim. E essas pessoas tinham guardado para elas, e daí elas foram falando, foi juntando quebra-cabeça. Mas tem, as pessoas não comentam, o mais impressionante, uma senhora de 90 anos, minha vizinha, ela disse que viu quando estava grávida. Ela morava ali perto do Schopenhaus aqui, na Culinário, ali, assim, no Brasil, por aqui. Ela viu no morro, ela disse que era no domingo, 5 horas da tarde. Ela viu a nave e ela disse que viu até as janelinhas. E chamou o esposo. E, Júlio, eu nunca contei isso para ninguém, eu só contei para ti, porque tu comprou a casa subterrânea e daí eu vi um link que eu poderia falar isso para ti, que tu tem esse conhecimento espiritual. E ela falou assim: eu nunca contei para ninguém isso. Eu tenho vergonha de me chamar de louca, mas eu vi, chamei meu marido, a gente viu. Pessoas super respeitadas. E tem muita coisa oculta. E num aniversário também, uma moça, ela começou a chorar. Sério, eu vi, mas eu nunca contei para ninguém. Então essas pessoas são as contatadas. Muita gente sendo contatada. Teve um rapaz também que teve uma experiência aqui em Montenegro, que ele frequentava uma casa e de repente uma luz no quarto e um ser se materializou e botou a mão na fronte dele, e ele sentiu um calor e caiu na cama, se deitou e ficou 2 dias praticamente com aquela alucinação, sabendo que era um ser, que era irmão dele, e que tirou todas as doenças que ele estava com, os problemas de saúde. Então as pessoas estão falando para mim, porque eu sou uma pessoa que aceita e ouve, né? Sem preconceito, sem nada. E a clarividência, tem pessoas que têm a clarividência, e estão se falando muito aqui, gente, olha, é importante isso aí, estão falando dos 3 dias de escuridão, Sim. que vai ser nossa pandemia tecnológica. Nós vamos ficar, as explosões solares são as últimas informações, as explosões solares vão ser tão fortes, a ressonância Schumann, que é a ressonância, a vibração da Terra está aumentando também de 7 para 30 Hz, 40 Hz, vai afetar as telecomunicações. Então vai ser uma grande prova para a humanidade ficar 3 dias sem internet, sem energia elétrica, vai afetar os satélites, e vai ser um grande momento de despertar para a humanidade, para saber quem eu sou. As pessoas estão dizendo que para que eu estou aqui, porque eu estou aqui. E nessa baixa vibração, aliás, nesse momento que a Terra ficar sem essa energia, porque diz que depois o sistema analógico vai ajudar nos bancos, né? Mas assim, as pessoas, para se precaverem, está direto isso aí, eu estou vendo isso aí, não estou sendo o porta-voz oficial, porque isso aí está na internet, estou reproduzindo. Tu não é o único a informar isso, dar essa informação. Tem gente com muito mais detalhes, assistir lives de 3, 4 horas. Sim. O objetivo é o despertar da humanidade, não é derramamento de sangue, é o acordar, o que a minha família, eu não sei, estou ligado aqui só na internet, na televisão, no futebol, e a coisa vai baixar, e depois vem a grande revelação que dizem, né, que são os contatos e a revelação. O próprio Cristo voltará, né? A grande revelação, e o pronto-socorro vem tirar e liberar os umbrais para transmigrarem para outra dimensão, para essa vibração pesada não ficar contaminando a Terra e nos despertando o mal. Se você já percebeu que os dias estão mais curtos, pode acreditar que estão. Porque a própria física quântica prova isso, que a Terra está rodando mais rápido. Fora os médiuns que estão dando entrevistas, tem médico que só fala de artistas, mas tem médicos que falam coisas para o nosso despertar espiritual. Sim. Isso é muito importante. O senhor sabe que eu tive a oportunidade de conhecer a casa subterrânea, convite do seu Mota, né? Então eu conheci a casa subterrânea e a pirâmide, né? Eu entrei lá,
que ele não autorizava, né, todas as pessoas E por incrível que pareça, eu estava nessa casa e tinha uma visita, uma menina, uma médium, e ela foi descer para conhecer o subterrâneo e de repente eu ouvi um grito. Ela, meu Deus, tem um senhor aqui de cabelinho branco, que era o seu Mota. Ela viu o seu Mota. Ah, estava lá. Porque o trabalho espiritual continua lá, na outra dimensão, né? É como se fosse assim um templo, um auditório. As pessoas, assim, o Chico Xavier dava palestra sozinho na cadeira e depois o Emmanuel dizia para ele que tinha mais 3.000 pessoas espiritualmente juntas. Nunca estamos sós. Essa é a grande verdade. Talvez nós estamos aqui agora, nós estamos aqui entre 3, mas provavelmente tenha mais assistidos gente. E tem Talvez irmãos. Não, com certeza estamos. Tem médiums que veem até através da televisão, né? Sim. Os guias, porque a gente está sendo despertado. Esse programa é um despertar da espiritualidade. Sim, é luz poderia da ser, TV. poderia ser sobre futebol, sobre moda, Quando sobre arquitetura. E aí as pessoas, cada um. Nós discutimos isso, né? Que era a nossa missão. Cada um no seu campo de trabalho, isso é importante. E trazer aqui todas as correntes, né? O respeito a todos. Né? Respeito a todos. Bem, a conversa está boa, mas está terminando, né? Mas assim, toda semana, né, nós temos um vídeo, né? Da Convidado TV Mon HD, né? Hoje na TV Mon HD e também no YouTube, né? Da TV Mon HD. Muito obrigado, seu Obrigado a todos. Júlio Correia. Gratidão. Muito obrigado. Tchau. Tchau, gente.